É a mesma coisa da X1 antiga? A mesma coisa da X1 Polar? Ou será que essa NG X1 Plus tem diferença? E aí, de boa? Bora para mais um review, dessa vez WMark NG X1 Plus. Você pediu e tá na conta, e até que enfim estamos de volta nos reviews, é isso mesmo, graças a Deus, depois de muito tempo, estamos aqui no espaço novo, no estúdio novo, por isso que ainda tá tão clean, ainda nem deu tempo de decorar, mas bora sem enrolação, depois a gente fala mais sobre isso aqui. Ó, já tem um tempo, né, que estão me pedindo, traz o review da X1 Plus, porque será que tem alguma diferença? Na prática, vale a pena mesmo a X1 Plus? É a mesma coisa da outra X1? E aí? A gente já sabe que ela tem a bateria um pouco melhor, ela tem um display de bateria que a gente gosta, né? Então vamos lá, sem enrolação. Ó, já tá abrindo a caixa aqui. Essa aqui vai ser diferente, né? Porque normalmente eu sempre abro a caixa com você. Nesse caso aqui, eu acho que esse aqui vai ser dos reviews mais completos que eu já fiz. Por quê? Eu já tô usando essa máquina há meses. Então vai ser um review, tipo assim, vai dar pra me trazer realmente um review muito completo pra você, principalmente quando a gente for falar da parte prática, né, dela no dia a dia. Então, ó, já peguei ela aqui logo pra você ver sem mistério, já tá com a capa amarela, que por acaso é a que eu mais gosto. Até o momento é a que eu tenho utilizado, é essa amarela. Eu sou fã de verde, né, mas, cara, esse amarelo aqui tá muito bonito, olha isso. Olha essa máquina. Cara, tá sensacional. E assim, eu empolguei utilizando ela para fazer o review, porque como eu disse, já tô com ela há alguns meses. Assim, primeiras impressões, sinceramente, não tem muito o que falar se você já viu o review da outra X1. A principal diferença de cara é o quê? É o display de bateria. Tem algumas pessoas, né, alguns barbeiros, amigos, alunos, estando comigo, ligando essa e a outra, fala que nota essa aqui tem um pouco mais de potência. Vamos ver na prática se tem ou não, né? Vamos ver medindo já se tem ou não. Alavanca catracada, 5 estágios, 4 cliques igual, então isso não mudou nada. A lâmina é a mesma, a carcaça é toda a mesma, né, tirando o fato dela ter o display de bateria, que querendo ou não já é um upgrade bacana. Porque eu sempre falo, né, que para mim todas as máquinas já deveria ter display de bateria. Por mais que quando a máquina tem base, não necessitava tanto, mas a gente já fala mais sobre isso. Bora ver na prática, vamos medir os decibéis, peso, bora lá? Hora de pesar a NG X1 Plus. Já que eu tenho aqui a NG X1 Polar, vamos medir, vamos pesar. Eu já sei que ela tem 300 gramas, ou ela pode ter emagrecido e tá com 299. Ó, tá com 300 gramas. Será que tem diferença? 303 gramas, então olha só, o display tá pesando 3 gramas a mais, ou a bateria, né? E agora é a hora da verdade, vamos medir o RPM da X1 Polar. Ó, aqui tá marcando 8.397, aí é aquela história que você já sabe, né? Se eu pressionar aqui, ó, vai passar dos 9.000, vai chegar ali nos 10. Vou deixar só assim para não acabar com o dedo. E essa aqui, será que vai passar dos 8.300?
Ó, de cara já foi para 8.559. Aí o resto é a mesma história, né? Se eu pressionar, ela vai passar também dos 9.000. Então é assim, eu não sei nem a porcentagem de bateria dessa, eu usei essa aqui durante o dia hoje para trabalhar, então ela tem menos bateria, mas isso não influencia não. Vamos ver de novo? 8.397. Então, sinceramente, 8.559, essa diferença é tão mínima que nem falaria que ela é mais forte que a outra, mas é isso aí, ó, 8.559 e se a gente pressionar, ela vai chegar nos 10.000. Só não vou pressionar porque senão vou queimar o dedo aqui, mas ela chega nos 10.000. Eu vou aproveitar que eu tenho a toalha aqui, ó. Ó, 8.300. $10.000, só para você ver que ela chega. Agora vamos ver os decibéis. Só para a gente ter uma noção, a X1 Polar tem 74. Ó, 74, 75, tá ali no meio do caminho. 75, mesma coisa. Ó, primeira vez utilizando. O que eu notei de cara, assim, foi, além da cor, né, o display de bateria, é que ela tá gritando um pouco mais. Eu não sei se é impressão minha, mas tô achando ela com mais ruído do que a outra, mas pode até ser impressão. Eu acho que questão de precisão, essas coisas, sinceramente, nem tem tanto por que querer comparar, porque acredito que vai ser igual, sabe? Mas tô passando aqui um Pente 3 e assim, posso passar rápido aqui. Força ela tem, né? Precisão ela tem. Isso eu já imaginava também, com um Pente 2 aqui agora. Eu tô usando os pentes da outra X1. A diferença pro dessa aqui é que com essa X1 Plus aqui, eles são pretos, enquanto dessa outra X1 da Polar são esses azuis aqui. Mas ó, bacana a precisão, a alavanca tá igual. Eu acho que o diferencial mesmo é a questão aqui do display. Eu não tenho certeza ainda se ela tem mais bateria ou não, tem que conferir de novo as informações. Mas tem um momento bacana. Eu acho que fizeram a cor pro Brasil nesse amarelo aqui e o verde que tá na caixa. Eu acho que a WMark fez pensando no Brasil mesmo. O zero dela, já veio um zero até que bacana. Vou marcar aqui só pra você ver. Como se fosse o acabamento. É interessante. Pode ser regulado também, né? Mas já tá com um zero bacana. Isso aí. Considerações finais, WMark MG X1 Plus, vale ou não vale a pena? Fica até o final que você vai descobrir. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta bem séria. Você fica satisfeito quando o seu cliente levanta da cadeira? Você está satisfeito com a sua qualidade técnica de corte na tesoura hoje? Não só de corte todo na tesoura, mas de técnicas de tesoura no geral. Seja para um corte todo na tesoura, para conexão, para finalização, divisão.
precisão, como é que você se sente? Eu nem vou falar muito, porque você já deve saber o quanto eu gosto de tesoura e gosto de ensinar sobre técnicas de tesoura. Porque quando você aprende o que eu ensino, o método Tamag, você fica com liberdade para criar o corte que você quiser. E até que enfim está disponível o curso Mãos de Tesoura, um curso online 100% tesoura que vai te destravar, vai te desbloquear todas as técnicas de tesoura, simplificando todo o processo para você aplicar ainda hoje e destravar nas técnicas de tesoura. O link está aqui na descrição, aproveita esse valor promocional que não deve durar muito tempo. Então vamos lá daquele jeito, passando ponto a ponto, e a gente volta no resumão geral e falar se é a mesma coisa da X1 antiga, a mesma coisa da X1 Polar, ou será que essa NGX1 Plus tem diferença? Como você viu aí, ela chega nos 10.000 RPMs prometido pela WMark, para RPM eu vou dar um 10. 303 gramas, para o peso vou dar um 8. Uma bateria de 3.000 mAh que promete 3 horas de uso contínua, para a bateria eu vou dar um 9. 75 decibéis, para os decibéis eu vou dar um 8. Para a precisão dessa máquina, vou dar um 10. E para a ergonomia dela, eu sou até suspeito para falar, vou dar um 9. Pontos positivos: motor maglev, que você já conhece, que aumenta a potência assim que é necessário. A base de carregamento é mais um extra da WMark. Tanto as capas extras quanto todo o kit premium que acompanha essa máquina é mais um ponto positivo. Os pentes magnéticos que vem do pente meio até o pente 4 é mais um ponto positivo. A precisão dessa máquina é mais um ponto positivo, assim como essa alavanca catracada de 5 estágios, 4 cliques. E agora, o display de bateria, que é a novidade dela, é mais um ponto positivo da WMark X1 Plus. Pontos negativos, já fica uma observação aqui. No review da X1 Polar, eu até trouxe como um ponto negativo o peso. Sinceramente, trabalhando com ela há meses, eu já nem vejo que o peso dessa máquina é um ponto negativo. Mas e aí, será que vai merecer um selo ADRI de qualidade? Ô Davi, solta o selo ADRI de qualidade aí, porque meus amigos, tá na minha bancada há meses, não é à toa. Então vamos lá direto, sem enrolação, até porque a maioria dos pontos é idêntico à X1 que você já conhece. Então, potência, não preciso falar muita coisa, né? Já entrega ali na lâmina mais de 8.000, se for necessário ela chega a 10.000, então potência de sobra. É pesadinha por ser de metal, né? Por ter essa carcaça de metal, mas cara, justifica a questão de ter um baixo ruído, de ter pouca vibração, então acho que faz parte da construção da máquina e sinceramente no dia a dia não me incomoda nada. O ruído é ok, não é uma silenciosa como uma Made Show, como uma JRL, mas também não é uma máquina que grita a ponto de incomodar o cliente. A precisão, eu acho incrível, acho que essa lâmina, esse conjunto da WMark, eu já falei disso há um tempo, esse conjunto de lâmina eles acertaram, não é à toa que a maioria das máquinas hoje em dia da WMark vem com essa lâmina DLC, né, que não aquece, que corta super bem, então ponto positivo. Essa não aquece. A ergonomia, assim como eu falei no review da X1 normal, esse projeto aqui dessa carcaça de metal, assim como a Monster trouxe há um bom tempo atrás, a WMark também trouxe há um bom tempo, enquanto a Stylecraft estava trincando as carcaças de plástico, foi uma grande evolução, um grande acerto ao meu ver, com esse motor vetor, porque é muita potência. Se não tivesse essa carcaça de metal, ou trincaria ou faria muito barulho, então isso é um acerto. Então, antes de comparar com a X1 normal, vamos falar do preço dela. Aqui em Portugal, na Europa, tá na média de 120 euros, o que pra mim é um, tipo assim, barato barra justo pelo que a máquina entrega. É barato comparado com outras máquinas. Eu acho que é um valor justo, porque não é caro, não é barato, é um valor justo, é um valor muito bom. Tipo assim, chega a ser barato por tudo que ela entrega. Ainda mais se for comparado com outras marcas, como eu disse, com outros modelos, ela acaba sendo barata por tudo que ela entrega, tanto a máquina em si quanto o kit que acompanha. No Brasil, cara, tá difícil de achar essa Plus no Brasil. Não sei se chegou, mas ela tá na média, pelo que eu vi, quando eu acho algum link. Se tiver algum link eu vou deixar aqui na descrição. Tá na média de 600, 700 reais, o que eu acho que é bem barato comparado com as outras marcas do Brasil também. Então se eu tiver encontrado o link enquanto eu tava fazendo o review, vai estar aqui na descrição, assim como o link do Mãos de Tesoura. Confere que você não vai se arrepender. Aproveita! Agora vamos lá para as principais diferenças da X1 Plus, da X1 normal. É isso mesmo, eu não tô enganado não. X1 Plus e a X1 Polar. É isso mesmo. Essa aqui é a X1 Polar, acredita? Eu só coloquei a carcaça da X1 Plus nela, olha só, o display ligado e essa aqui sem o display.
né? Tem o quadradinho aqui, até acende um LED, mas ela não marca a bateria. Então, engraçado que eu tava olhando o interior da carcaça da X1 Polar, ela já até vem, cara, com um recorte como se fosse para ter o display. Acho que desde o projeto inicial eles já acreditavam, já sabiam que futuramente ia ter um display. As marcas não são bobas não, meus amigos, não são bobas não. Mas eu gosto que, por um lado, eu já tinha citado algumas vezes que eu gostaria que a X1 tivesse display, eu falava que era a única coisa que faltava, e hoje tem. É como se a marca escutasse a gente, mas pelo que a gente vê na carcaça já era um plano, né, parece. Isso acontece com todas as marcas, né? Igual o câmbio do iPhone. Todo ano melhora um pouco, mas é uma tecnologia que já tem há muito tempo, só vai soltando aos poucos para o pessoal estar sempre renovando, né? Mas enfim, são as mesmas máquinas aqui, ó, X1 Polar, que é a X1 normal, digamos assim, e a X1 Plus. Quais são as principais diferenças? A bateria da X1 normal, vou colocar a capa aqui, ó, para você saber que é a normal. A Polar. X1 Polar e a X1 antiga, 2.500 mAh de bateria, em que a WMark prometia 2 horas e meia de uso. Já na X1 Plus, a principal diferença é que essa agora tem 3.000 mAh de bateria e uma promessa de 3 horas de uso. A principal diferença também é o display de bateria, como eu já te mostrei aqui, como você já percebeu. Eu gosto. Não dá pra negar, eu gosto de ter o display de bateria porque, né, eu sei quantos por cento tem de bateria, simples assim. Mas já vamos falar mais sobre isso, vou te dar uma consideração final. Outra vantagem do kit DNG X1 Plus, como você viu aí no review, cara, eles mandaram uma mola extra, o suporte da lâmina e os parafusos. Na Polar não veio esse kitzinho aqui, que já é interessante. Além disso, vem com essa carcaça amarela e eles mandaram, além dessa presilha que normalmente eles já mandam, normalmente eles mandavam ou um pente de corte ou um de clipper. Nesse caso aqui eles mandaram os dois. Então, né, para quem gosta de ter tudo da mesma cor, por acaso tá bonito. Esse amarelo aqui tá bem interessante. Mas vou falar para vocês, esse verde aqui, eu gostei, esse verde Lamborghini aqui. Pô, mas essa branca, meus amigos, depois comenta aqui, qual das cores você prefere? Qual das cores você usaria no seu dia a dia? Então, o kit de mola, o kit ali de peças extra, display de bateria e bateria. E esse pente, né, esses extras assim que veio, que são os pontos de diferença principais. Adri, eu tenho a X1 normal ou a X1 Polar, vale a pena trocar pela X1 Plus? Sinceramente, ao meu ver, não faz sentido. Se você já tem a Polar, tá funcionando ok, tudo certinho, eu não vejo por que trocar só por trocar, só para ter mais uma. Agora, se eu recomendo a X1, cara, é até um caso à parte, porque esse aqui eu acho que é o review mais completo que eu já fiz, de mais tempo utilizando a máquina. Eu tô com a X1 Plus há alguns meses, para você ter ideia. Você viu que na prática eu ainda tava no estúdio, então o estúdio fechou em dezembro. Eu entreguei o estúdio em dezembro? Não, janeiro. Mas enfim, já tem aí próximo de 5 meses que eu tô usando essa máquina. Aí a questão principal que eu tenho para te falar, qual que eu prefiro? No meu dia a dia, eu não escolhia qual eu ia usar. Posso falar dessa forma para você entender. Eu não ficava pensando assim, ó, vou usar a Polar agora, vou usar a Plus. Não pensava. Por quê? Para mim é exatamente a mesma máquina. Então, como eu falei, a única vantagem dessa é o display de bateria. Ela tem um pouco mais de bateria? Tem. Mas, tipo assim, eu não cheguei a perceber isso na prática, no dia a dia. Tipo assim, tá durando muito mais. Porque, no geral, a X1 já tem uma boa bateria, já dura bem. Então, eu não notei, tipo assim, vou usar a Plus porque a bateria dura mais. Pô, vem com baixo carregamento. Então, quase que você nem vai notar essa diferença de bateria de uma para outra. Claro que é bom, claro, ter 3.000 mAh de bateria, porque, né, já durei 3 horas de uso, é bem interessante, mas no dia a dia eu não escolhia qual eu ia pegar. Ou pegava a Polar, ou pegava a Plus e tudo bem. Então não fiquei com a favorita, assim, tanto faz qual que eu uso. Mas claro, se for para me escolher agora qual que eu vou vender a Polar, né, a normal, e vou ficar com a X1 Plus. Então, né, por quê? Porque tem um display de bateria, então simples assim. Mas é aquilo, até tava pensando nisso hoje, vou ficar com duas X1 na bancada, acho que nem faz sentido, por mais que agora, né, aqui vai ficar, o estúdio tá aqui embaixo, eu tô com bancada lá em cima na barbearia mesmo, então talvez eu deixe um em cima e um embaixo, mas ainda tem algumas outras máquinas, então eu não sei com qual que eu vou ficar. Mas acredito que pelo menos com a Plus eu vou ficar. E até falando de máquinas, né, eu mandei uma mensagem lá no grupo do Telegram, se você é de Portugal, normalmente eu vendo as máquinas que eu já fiz review, ou máquinas, enfim, eu vendo sempre alguma coisa ali no grupo do Telegram, e em breve eu vou vender várias máquinas. Se você não tá no grupo do Telegram, na descrição de todo o vídeo tem o link do Telegram lá embaixo. Então entra se você é de Portugal, e em breve eu vou vender algumas máquinas.
máquinas. Então, considerações finais. Continua sendo, assim, uma das máquinas que eu mais gostei de trabalhar até hoje. Pessoal, é gosto pessoal, eu sempre reforço. Não tô fazendo vídeo para vender máquina, é só trazendo informação para você. É das máquinas que eu mais gostei de trabalhar até hoje. Tamanho, potência, precisão, ergonomia, tudo. É das máquinas que eu mais gosto, até porque por isso que ela tá na minha bancada até hoje. Então, é uma máquina que eu recomendo por todos os motivos, por tudo que ela oferece, mas é gosto pessoal. Não dá pra me falar que é a melhor máquina do mundo, porque pode ser que você use e não goste, mas você tem interesse em uma máquina muito boa, eu recomendo você experimentar, porque provavelmente você vai gostar. E assim, no geral, entre ela e a normal, eu vou ficar com a Plus, porque, né, por esse upgrade que teve. Agora eu quero saber o que você achou. Ficou interessado na Plus? Eu quero saber qual cor que você mais gostou, porque agora eu vou ficar usando dessa forma, né? Eu vou ficar usando assim. Mas e aí? Eu usei amarelo um tempo, eu gostei, é bonito e tal, pra uma foto e tudo, quando você tá usando assim fica bem bonito, mas agora eu vou me dar esse luxo, entre aspas, de usar essas cores. E você, qual que você mais gostou? Curtiu? Achou que foi uma boa evolução ou não? Já te adianto uma coisa, tem muito review vindo por aí. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Toda honra e glória a Deus, te vejo no próximo vídeo. Comenta qual review que você quer. Tamo junto, tamo voltando mais forte que nunca. Toda honra e glória a Deus. Fui!